A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, que o Senhor possa vos abençoar poderosamente. Espero que vocês estejam bem, que estejam tudo bem com vocês. Estou clamando, estou orando pela nossa nação. Eu creio que vocês também estão. E o Senhor ele tem nos despertado, para conserto, porque estamos nos últimos dias. Hoje mesmo eu orando, o Senhor me colocava para orar pelos líderes do nosso país, E o Senhor ele falava no meu coração, o Senhor ele me revelava que tinha algo grande planejado contra o povo de Deus, contra a igreja do Senhor, com relação a homens grandes. O Senhor dizia que Satanás ele já tinha arquitetado o plano dele contra o povo de Deus e já tinha colocado em mentes de homens influentes, de homens do poder, e que já estava em pauta, planos assim contra a igreja de Deus. O Senhor falava, e o Senhor mandava eu orar acerca disso, e eu tô aqui falando para vocês isso, para que os irmãos também se unem em oração, para que o Senhor ele possa jogar por terra cada vez mais, porque o Senhor ele já falava, comigo nessa manhã de oração, que ele já tinha enviado um exército para pelejar, pela igreja dele acerca disso, porque o Senhor falava que era um plano maligno contra a igreja dele, acerca de até mesmo levar muitos dos servos dele à morte. Eu não sei o que é, mas o Senhor estava pelejando nessa manhã pela igreja, pelo povo dele, pela igreja do Senhor. E eu quero deixar para vocês em Isaías capítulo 1, verso 3, que diz: o boi conhece seu possuidor, e o jumento e a manjedoura do seu e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Aqui é o próprio Deus, irmãos, igreja do Senhor, falando acerca de Israel, que Israel ele não conhecia o próprio Deus. Israel estava sempre pecando, Israel estava sempre idolatrando ídolos, imagens, estava sempre se afastando de Deus, estava sempre na prostituição, matando pessoas inocentes, derramando sangue, com as suas mãos sujas de sangue, e no pecado da prostituição e da idolatria e muitos outros pecados. Ainda assim o povo de Israel ia diante de Deus. Se você examinar bem Isaías 1, eles iam diante de Deus e faziam festa da lua e solenidades, iam diante de Deus e ofereciam sacrifício, holocaustos ao Senhor. E o Senhor, no versículo 14, de Isaías 1, o Senhor fala assim: as vossas festas da lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Porque, irmãos, que o Senhor estava falando isso aqui, eu vou continuar lendo, mas eu vou dizer aqui um pouquinho rapidinho, que o Senhor ele já estava farto. O Senhor não estava recebendo nenhuma dessas festas, porque o povo estava em pecado, estava com as suas vestes sujas, estava com as suas mãos sujas de sangue, estavam em pecado, desagradando ao Senhor. Mas o povo achava que podia ir diante do Senhor e oferecer sacrifício, oferecer festa, achando que o Senhor ia receber. Mas o Senhor continuou dizendo aqui no versículo 15: pelo que quando estendeis as mãos, eu escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Aí o Senhor vem dizendo no versículo 16: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Glória a Deus. Aqui o Senhor está dizendo para nos purificarmos, para nos lavarmos. Ele estava dizendo isso para o povo de Israel, que era tempo de conserto, se consertar diante dele, e que aí sim os pecados deles seriam purificados, ficariam brancos como a lã. Então é necessário nós, igreja do Senhor, nesses últimos dias se humilharmos diante do Senhor, porque é tempo de conserto na terra. O Senhor tem permitido vários tipos de acontecimento, vários tipos de mortandade. Temos visto aí a pestilência, o coronavírus, está vindo a segunda onda aí, e muitos têm sido ceifados, muitos têm morrido com acidentes, com bala perdidas, tem dado infarto do nada, morte súbita do nada, porque o Senhor ele tem colhido a muitos na face dessa terra. Estamos nos últimos dias, é necessário nos consertarmos. Muitos estão na presença do Senhor, como Israel estava, oferecendo sacrifícios, holocausto, cultuando, indo para culto de domingo, ataviados, leiam a palavra, mas
andam de qualquer maneira, em pecado, estão com pecado escondido, oculto, estão na prostituição, estão na lascívia, estão no adultério, e o Senhor não tem se agradado, o Senhor está vendo tudo. Você pensa que você, muitas das vezes, está escondendo do irmão, do pastor da igreja, está escondendo mesmo, mas Deus, ele está vendo. E o acerto de contas está para chegar, e fique você sabendo que o Senhor, ele já tem dito que muitos ele irá colher. O Senhor, ele já tem mostrado a muitos um grande jardim, e o Senhor colhendo muitas flores, cada flor mais linda que a outra. São os servos dele, né? E outros, o Senhor vai vir repentinamente, como uma pessoa da forma que ela está, sem se consertar, porque o Senhor, ele tem avisado sobre conserto. O Senhor, ele tem avisado sobre se santificar, se purificar, se converter, se humilhar diante dele, deixar, abandonar o seu pecado e seguir ao Senhor e servir ao Senhor também com perfeição, né? Se esforçar para fazer o bem, se esforçar para fazer o que agrada ao Senhor, porque em breve a trombeta vai tocar. Mas antes da trombeta tocar, o acerto de contas já está aí. O Senhor já tem descido o juízo dele sobre a terra, e ele vai continuar a descer, porque muitos vão ser pegos de surpresa. O Senhor vai voltar, irmãos, ainda esse ano, para muitas pessoas. De que forma? Vindo repentinamente para levar essa pessoa, para ceifar a vida dessa pessoa, porque o Senhor, ele já tem pedido, com certeza é necessário isso acontecer. Muitos serem levados, muitos terem a vida ceifada, mas o Senhor, ele está te dando uma oportunidade de você se consertar, de você se arrepender, de você largar o teu pecado, seja qual for o teu pecado, se é vício, se é prostituição, sabe, se é adultério dentro do seu casamento, se é engano, se é roubo, se é furto. O Senhor lhe diz: vinde a mim, se volte-se para mim, se purifique, lave suas vestiduras no meu sangue, porque eu sou um Deus misericordioso para te perdoar, eu sou um Deus misericordioso para salvar, para te purificar, para deixar você branco como a lã. Aqui o Senhor está falando ainda que seu pecado seja vermelho, sabe, como o escarlate. Ele pode tornar branco como a neve, porque o nosso Deus, ele é benigno, sabe? Ele é misericordioso. O amor dele é infinitamente mais. Uma mãe, ela ama o seu filho até no último instante, né? Ele pode estar o errado que for. Eu sei que ela vai ficar contra o erro dele, mas ela jamais vai deixar de amá-lo, jamais vai deixar de cuidar, de proteger, de tentar ajudar seu filho. Assim é o nosso Deus para conosco. E o amor dele ainda é infinitamente mais do que uma mãe. A benignidade dele ainda é infinitamente mais do que de uma mãe. O amor dele ainda é infinitamente mais do que de uma mãe. Então não tem por que você ter medo. Não tem por que você, sabe, se esconder e achar que Deus te esqueceu, que Deus te abandonou, que Deus não vai te perdoar, que para você não tem mais jeito, porque tem sim. Porque o nosso Deus, ele é amor. Ele é fogo consumidor também. Mas ele é fogo consumidor quando ele já deu tempo para nós nos arrependermos e nós não nos arrependemos. Ele é fogo consumidor quando ele já nos deu tempo para nós abandonarmos o pecado e nós não abandonamos. Então é tempo ainda de você abandonar o pecado, de você deixar de lado as coisas erradas, de você estar na presença do Senhor de qualquer maneira, com pecados ocultos, escondidos, né, enganando o teu pastor, enganando os irmãos da igreja, né, e chega lá pegando o microfone, chega lá pegando o instrumento para tocar, e Deus, ele tá vendo tudo. Ele tá vendo que você está com as vestes sujas, está com as suas mãos sujas, e aparecendo diante dele, apresentando-se diante dele de qualquer maneira, para cultuar, para adorar, para pregar, né? Por quê? Porque você está com o pecado oculto. O povo da igreja não sabe que você está em pecado. Então vai deixar você tocar no instrumento, vai deixar você ter uma oportunidade de pegar no microfone. Mas Deus, ele tá vendo tudo, e ele diz aqui que ele não recebe. Ele vira o rosto e as suas orações não são ouvidas. De qualquer maneira, o Senhor, ele não ouve as orações. As suas orações são impedidas diante de Deus. O Senhor, ele está dizendo que ele vira o rosto, ele esconde os olhos, né? Porque o Senhor, ele não suporta mais isso dentro das igrejas. Tipo de pecados dentro das igrejas. Então é tempo de conserto, porque o Senhor, ele está para descer ainda com mais força. Se você acha que esse surto de coronavírus foi algo terrível, vem coisa pior aí. O Senhor, ele só tem prometido e ainda não tem se cumprido muitas coisas, porque ele tem dado tempo para se converterem, para se arrependerem, porque ele nos ama. E por ele nos amar, ele tem nos dado tempo. Então, vamos se voltar para o Senhor. Não deixe com que o Senhor, ele pronuncie essas palavras que eu li aqui em Isaías capítulo 1, versículo 3, que o próprio Deus, ele está dizendo: o boi conhece o seu possuidor.
né? Um animal, ele conhece o seu dono. E aqui tá falando, o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Um jumento, irmão, um boi, um animal, ele dá valor àquele que cuida dele, àquele que o alimenta, né? E nós, servos do Senhor, nós, igreja do Senhor, estamos longe de conhecer o Senhor. Isso é muito triste, um Deus falar isso, né? Um Deus todo-poderoso falar isso do seu povo, que o seu povo tem virado as costas para ele, porque se verdadeiramente o seu povo conhecesse a ele, jamais estaria na prostituição, jamais estaria na pornografia, jamais estaria no adultério, na lascívia, na mentira, na roubalheira, na corrupção. Crentes envolvidos com muitas coisas ruins, muitas coisas erradas. E o Senhor já tem dito que Ele vai trazer à tona essas coisas escondidas, que Ele não vai deixar o povo dele enganado. É por isso que na palavra do Senhor diz que nos últimos dias muitos escândalos surgiriam. Muitos escândalos surgiriam nos últimos dias por causa disso, porque o povo está em pecado e achando que vai ficar escondido para sempre. Mas Deus, Ele vai trazer à tona. Deus, Ele vai revelar. E Deus, Ele, por mais que venha ter escândalos, né? O Senhor, Ele vai revelar, porque é necessário que o Senhor mostre, entendeu? Quem são os verdadeiros e quem não é o verdadeiro. Quem são os verdadeiros e quem não são os verdadeiros. Necessário que o Senhor revele o que está em oculto, né? Mas a palavra do Senhor também diz: ai daquele por quem vier o escândalo, né? Ai daquele. Então fique você sabendo que você não ficará impune. Então é necessário se consagrar, se consertar, porque em breve o Senhor há de voltar. Em breve o Senhor, Ele vai trazer à tona. E o Senhor, Ele está limpando a igreja dele, né? E muitos acontecimentos ainda virão, porque o Senhor, Ele ainda há de limpar muitos. E muitos que estão lá em cima, se achando tal, o Senhor vai colocar lá embaixo. O Senhor vai abater. E muitos que estão lá embaixo, desprezados, sabe? Deixados de lado, mas são homens e mulheres de Deus. O Senhor, Ele vai exaltar. O Senhor, Ele vai engrandecer. O Senhor, Ele vai colocar lá em cima. E o nome dele vai ser glorificado. E muitas almas vão ser alcançadas, porque esses verdadeiros que estão lá embaixo, sendo desprezados, colocados de lado, o Senhor vai levantar eles e eles vão começar a agir. A agir como, irmã Carla, que você quer dizer? A pregoar a palavra do Senhor, a dar bom testemunho, sabe? Que já, na verdade, já estão dando. Mas muitos às vezes não olham eles, não examinam, tem eles como exemplo. E acabam olhando como exemplo pessoas que estão em pecado no altar. E acham que elas estão, sabe, certas diante de Deus, mas não estão. E acaba não olhando os pequenininhos desprezados lá no canto como exemplo, mas são pessoas que têm uma vida em santidade, que são cheios do Espírito Santo, que Deus mostra, que Deus revela, que tem uma vida de oração, sabe? E o Senhor, Ele vai levantar essas pessoas para que o nome dele seja glorificado. E essas pessoas, através do testemunho, através do bom exemplo, vão atrair muitas vidas, porque a unção de Deus é que faz a diferença. E a unção na vida dessas pessoas vão atrair outras pessoas. E muitos se converterão e o Senhor salvará muitos. Eu creio nessa palavra. Eu creio que muitos ainda serão salvos. Muitos que estão lá no mundo que nunca nem colocaram os pés dentro da igreja. O Senhor, Ele vai trazer. E eles ainda vão apregoar a palavra do Senhor pela terra. E muitas vidas vão ser ganhas. Porque muitos que estão dentro da casa do Senhor não têm dado valor àquilo que Deus tem feito, àquilo que Deus tem dado, né? Então o Senhor, é necessário o Senhor levantar aqueles que estão lá fora. E vai abater aqueles que estão aqui dentro, de qualquer maneira. Para poder salvar muitas vidas. Né? Porque infelizmente não tem dado valor a estarem na presença do Senhor, a conhecerem o Senhor, né? A ter experimentado o amor, a misericórdia de Deus, os milagres de Deus. Mesmo assim não tem dado valor, como Israel não deu valor. Israel, ele viu o mar se abrir. Israel viu o morto ressuscitar. Israel viu Jesus Cristo ser crucificado. Mas Israel não deu valor, não tem dado valor. Então o que o Senhor fez? O Senhor pegou e chamou nós, os gentios, para poder sermos filhos. O Senhor, Ele nos adotou, né? Porque Israel é que é o povo escolhido. Nós somos os gentios, mas o Senhor, Ele nos levantou para poder fazer a obra que Israel tinha que fazer, porque Israel não deu valor. E assim o Senhor vai fazer também nos dias de hoje. Então abre o teu olho, se conserta, porque o Senhor está te dando tempo. O Senhor, Ele está abrindo os seus olhos. O Senhor, Ele está sendo misericordioso de avisar e avisar. E muitos ainda têm zombado, falando que não tem visto nada acontecer, nada se cumprir. Mas o Senhor, Ele não tem feito se cumprir nem acontecer, porque Ele tem dado tempo para que muitos se consertem. Porque Ele é misericordioso, Ele não quer que nenhuma alma se perca. Então Ele tem dado tempo. Mas naquele grande dia, o acerto de conta vai ser terrível.
vai ser terrível, porque ninguém se esconde dos olhos de Deus, ninguém foge dos juízos de Deus, ninguém consegue ficar impune daquilo que Deus já decretou, ninguém consegue se esconder, não adianta, que não vai se esconder. Então eu deixo essa palavra pro seu coração, compartilhe ela para outras pessoas que precisam ouvir, tá? Se inscrevam no canal, ative o sininho para receber as novas notificações de novos vídeos, né? Eu tava um pouco sumidinha porque é muita correria, trabalhando, estudando, e dona de casa e mãe, e eu tava sem tempo, mas eu consegui gravar esse vídeo hoje. Espero que seja edificante para sua vida. Espero que seja bênção para sua vida, que Deus possa te abençoar poderosamente através desse vídeo. Que o nome do Senhor possa ser glorificado na tua vida, porque eu creio que você vai ser ainda grande bênção na presença do Senhor. E você que já está sendo bênção, continua, né? Porque aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. E aquele que ainda está fraquinho, se arrastando, você vai ser levantado por Deus, sabe? Se esforça, porque Deus ele vai te levantar e te usar com poder e grande glória ainda na face dessa terra. Você ainda vai ser cheia do Espírito Santo. Você ainda vai ser um grande exemplo para essa sociedade. Você ainda vai ser bênçãos poderosa na mão de Deus, uma arma viva, sabe? Uma bomba para poder explodir, destruir as obras do inferno nessa terra. Porque quando Deus está na nossa vida, através da oração, através da imposição de mão, nós destruímos as obras do inferno, mas pelo poder de Deus, né? Não pelo nosso. Então, que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Fique com esse vídeo em nome de Jesus.